Tá bem. Vamos sentar aqui. Vamos abrir a nossa casa para nós tirar proveito da doutrina. Agradecer a oportunidade que Ele nos deu chegar até aqui. E obrigado mais uma vez, Senhor. Boa noite para nós todos. Senhor Deus Todo-Poderoso, graças te dou, Senhor, por essa oportunidade que tu nos dás a chegar até aqui. Obrigado, Senhor, por tudo e por todos. Obrigado pela minha perfeição, por eu saber me contar. Obrigado, Senhor, pelos meus problemas, pela minha imperfeição, por meu pensamento, a minha boca, que tu possa me ajudar mais e mais a saber me compreender, me entender. E entender os seres também. O porquê de tudo que acontece, que no centro não vem cá bater no amigo. Senhor, meu Deus, agradeço pela força e a luz que tu nos dás, a ser super, a ter força para saber sucumbir todos os problemas que acontecem conosco. E nós saber tirar a proveito da orientação que tu nos dás. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, perdão e perdoa, Senhor, por tudo e por todos que não sabem tirar proveito do teu ensino. Visita os lares de cada um que eu sei que está sempre fazendo. E perdoa, Senhor, que praticam, que falam, que julgam. Perdão e perdoa. Dai pão de cada dia, Senhor, a quem tem fome e sede, Pai, que seja alimentado por ti. Visite todas as casas, todos os hospitais, os penitenciários, orfanatos, casas de repouso e os plenários. Deus, está uma confusão nessa terra que só tu sabes por quê. Para nós poder se lapidar mais e mais, saber compreender mais quem somos nós na terra. Ajude esse povo a se acordar, Senhor. Eu sei que nós estamos passando por uma transição, pela força que tu nos dás para saber aguentar todos esses problemas. Visita cada casa, Senhor. Nossos familiares, meus familiares da casa espírita, perdoai esses teus filhos, Senhor, que não sabem nem o que fazem, nem o que dizem. Mas tenha compaixão e misericórdia de todos nós na terra. Em nome de Deus, da Virgem Maria, eu te agradeço. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita, Senhor, a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que tu nos dás hoje. Perdão e perdoa, Senhor, as minhas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas não me deixe cair em tentação. Livra-me, ó Deus, de todos os males. Que assim seja. Que assim seja. Amém. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos explanar o Evangelho à luz do Espiritismo, que é uma luz que clareia cada vez mais as mentes que querem se clarear e se evoluir. Porque Espiritismo não se resume a uma prática formal, mas sim a um conteúdo substancial. Mente e coração. Mente e sentimento. Sentimento e mente. Isso é Espiritismo. Muito bem. Uma boa noite a todos. Você que vai estar em casa assistindo isso mais tarde, a todos que se encontram na casa. Que Jesus Cristo, que é o nosso patrono e salvador, que é o nosso guia e modelo, e aos prepostos de Jesus, ao Espírito Superior, que nos ilumine, que nos conduza, pois estamos aqui, Senhor, colaborando contigo. Somos imperfeitos? Somos, mas temos ciência que somos imperfeitos.
Graças a Ti, nos dás nos disciplina o tempo inteiro. Muito bem. Jesus Cristo, nosso Senhor, quando ele começava a falar do Evangelho, ele falava com os discípulos de forma intrigante, Renato. De forma intrigante. Como assim? Ele chegou a dizer, está relatado no Evangelho de Marcos, que tinha gente ali com ele, ao redor dele, ao entorno dele, que andava com ele, os discípulos, que não iam ver a morte sem primeiro ver o reino de Deus. Vejam só que Como é que eu não vou morrer? Ele dizendo para ela, tem gente aqui que não vai morrer antes de ver o reino de Deus, não vai desencarnar. Os discípulos disseram assim, esse cara está ficando doido, nem está falando. Onde é que está relatado isso? No livro de Marcos. Vamos ler comigo? Ele lhes disse também, está relatado no Evangelho de Marcos, capítulo 9, em diante. Digo a verdade a vocês, há alguns dos que estão aqui que de modo algum provarão a morte antes de ver o reino de Deus já vindo no seu poder. Quem foi que viu o reino de Deus vindo em poder? Porque o que é espiritual, a ação espiritual, a matéria não, os olhos da matéria não vê. Vocês têm que entender isso. O Cristo pode passar aqui, né? O Cristo pode entrar, ele entra em nós, sonda nós, sai, a gente nem percebe. Quanto mais vê a ação espiritual e de grande monta, mas nessa matéria vai conseguir ver. Não existe isso. Mas ele disse isso para os discípulos. Há alguns dos parados aqui que não provarão a morte sem antes ver o reino de Deus vir em seu poder. Quem era o reino de Deus na terra naquela época? Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí isso foi relatado 7 dias antes, num café que eles esperam. Eu vou falar para vocês de um café. Eu não sei se era um café, se era uma janta, o Evangelho não relata, tá, gente? Se era um almoço, se era uma festa de casamento. Vou para direto um cafezinho, tomando um cafezinho lá e tal. 7 dias depois, Jesus chamou Pedro, Tiago e João e os levou a sós a um alto monte. E ele se transfigurou diante deles. Vocês estão vendo aí? Quem foi que não viu a morte sem primeiro ver o reino de Deus vindo já na carne? Pedro, Tiago e João. 7 dias depois. E sua roupa se tornaram cintilantes e ficaram muito mais brancas do que qualquer. Quem que apareceu do lado dele? Moisés e Elias. Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, porque a minha palestra vai começar daqui para frente. Existe já categorias de espíritos. Então Jesus Cristo, muitos críticos do Evangelho vão dizer que Jesus Cristo foi uma visão. Mas então Jesus estava querendo enganar Pedro, Tiago e João. Prestem atenção no que o Michel vai dizer. Ele montou aquele teatro, se transfigurou, não sei como é que ele fez isso, vou falar na linguagem aqui da gente discutir, né? E ainda ele pegou mais 3 idiotas, vamos falar na linguagem normal, e enganou mais 3. Pedro, Tiago e João. Como se não bastasse o teatro para enganar os 3, ele ainda chamou mais 2, que já estavam mortos há 2.500 anos. Moisés e Elias. Vocês estão vendo o teatro que o Cristo criou? Ele enganou tudo ali, que a gente sabe que não é verdade. Onde estavam esses dois aqui? Já faziam 2.000 anos, já apareceram. Pedro, Tiago e João relataram essa visão. Não foi um só, foi 3. Por que 3? Porque no hebraico antigo só valia o testemunho quando se fosse de 3 pessoas. Vocês estão entendendo?
por isso. Aí Jesus Cristo, sabendo dessa regra dos hebreus, convidou 3, né? Então nós temos aqui uma visão espiritual. E Moisés e Elias do lado dele. Onde é que estavam Moisés e Elias, que já estavam desencarnados há não sei quantos mil anos? Antes de Jesus Cristo. Né? O Evangelho nos diz, não é o espiritismo que inventou essas coisas. Não. Não é verdade. É por isso que eu prego com o Evangelho, com a Bíblia. Porque eu ando com um livro debaixo do braço, eu deixo dentro da minha casa, isso aqui é uma riqueza. Mas como é que eu vou raciocinar diante disso aqui? Transfiguração do Cristo. Aí você vai dar, mas ele enganou, aquilo ali foi uma visão. Pedro quis enganar, ainda trouxe mais 2, Moisés e Elias para enganar. Prestemos atenção. Por quê? Por que eu estou falando disso aqui? Porque aqui no lado de Jesus, na transfiguração, aparecem 2 espíritos de uma evolução suprema, né? Quase que suprema, digamos assim. É uma categoria. Mas na frente, o Cristo vai nos relatar, onde é que eu marquei aqui aquela fitinha? No Evangelho, não, aqui no Evangelho de Marcos 9, capítulo 28. Os discípulos entraram numa cidade e não conseguiram expulsar, na linguagem do Evangelho, uns espíritos que estavam atormentando uma família. Lembrando que aqui apareceu Moisés e Elias bem calminhos, do lado de Cristo, né? Auxiliares junto com o Cristo, tal. Só que no Evangelho de Marcos, um capítulo mais à frente, no mesmo capítulo, no capítulo 28 agora, sim. Vou ler para vocês aqui, ó. O pai de uma criança estava passando trabalho com um menino. O menino estava com um processo de obsessão espiritual. No espiritismo se diz obsessão. No catolicismo é possessão. No evangelho está com o demônio no couro, né? Que é o que geralmente dizem aí. Estou usando o popular para vocês entenderem. Estou falando na linguagem, no espiritismo se chama obsessão. O que é obsessão? Geralmente é por vingança, feitiçaria em cima de alguém, vários outros fatores envolvidos. O importante agora é a gente se entender nisso aqui. Então, no capítulo 14, prestemos atenção que isso aqui é narrado numa... Se a gente não pegar esses pontos do Evangelho, a gente não consegue entender essa parte do Livro dos Espíritos que eu vou abrir para nós. Pegar isso aqui do Evangelho, a gente não consegue entender o que o mundo espiritual está explicando com meio disso aqui. Ao chegarem onde estavam os outros discípulos, notaram uma grande multidão em volta, e havia escrito, mas assim que as pessoas da multidão ouviram, ficaram admiradas e correram para cumprimentá-lo. Então, sobre o que vocês estão discutindo com ele? E alguém da multidão, instrutor, eu trouxe meu filho para o Senhor porque ele tem um espírito mudo. Relata o Evangelho de Marcos. Onde quer que esse espírito apanhe, lança-o no chão e ele espuma pela boca, arranja os dentes e perde a força. Eu pedi aos seus discípulos que o expulsassem o espírito, mas eles não foram capazes de fazer isso. Em resposta, Jesus disse, ó geração sem fé, até quando terei de continuar com vocês? Até quando terei de suportar? Tragam-me a mim. De modo que o levaram a ele, mas ao ver Jesus, o espírito lançou o menino imediatamente em convulsões. Depois de cair no chão, ele ficou rolando e espumando pela boca. Então Jesus perguntou ao pai, há quanto tempo isso acontece com ele? Ele respondeu, desde a infância. E o espírito o lança muitas vezes no fogo, também na água, para matá-lo. Mas se o Senhor puder fazer algo, tenha pena de nós. Jesus respondeu, se puder, ora, tudo é possível para quem tem fé. Tudo é possível para quem tem fé. Imediatamente o pai do menino clamou, eu tenho fé, ajuda-me. Observando então que uma multidão estava rapidamente se aproximando, Jesus censurou o espírito impuro, dizendo-lhe, espírito imundo e surdo, eu lhe ordeno
que sai dele e não volte novamente. Aqui nós temos dois seres desencarnados em obra para o Senhor. Ali, no mesmo Evangelho, nós temos espíritos que prejudicam, digamos assim, uma criança, um nome chamado obsessão. Não é o espiritismo que inventou isso. Temos categorias espirituais de seres que estão mais evoluídos, outros menos evoluídos, com sede de vingança, aquela coisa toda. É o que o Evangelho nos relata, né? Assim, depois de entrar numa casa, seus dizem, por que nós não conseguimos expulsá-lo? Desculpa, expulso. Senhor. Aí Jesus vai dizer assim, ó, essa espécie de espírito, ou essa categoria, ou essa classe, ou essa casta, só sai com jejum e oração. Jejum na linguagem hebreia da época. Prestemos atenção ao Evangelho. O Evangelho foi escrito lá, então nós temos que trazer para nós aqui que tipo de jejum é esse. Mas lembrando aqui, não foi o Espiritismo que falou essa casta de espírito. Foi o Cristo que classificou. Aí nós viemos aqui no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, aonde o nosso irmão Allan Kardec, por meio das espiritualidades superiores, e nos esmiuçaram para nós por que no Evangelho todos eles, têm esse disparate de espiritualidade superior e espíritos inferiores que maltratam as pessoas. Estão conseguindo entender? Você que está em casa também? Você que está em casa não conseguir entender a fundo, só dá um toque para nós depois que a gente explica direitinho para você, tá? Mas não tem como eu explicar isso se não for desse jeito. Pegar no Evangelho e pincelar o que aconteceu lá, porque o Espiritismo é isso aqui. É isso aqui. Porque aí ele vai terceira ordem. Espíritos imperfeitos. A terceira ordem é esse tipo de espírito aqui, ó, que jogou a criança no chão, vingativo, se ele diz. Vingança, aquela coisa lá da toda. Um monte de gente. Isso! Espírito de terceira ordem, ó. Não foi o Espiritismo que falou. Quem foi que falou? Ó, essa casta de espírito só sai por jejum e oração. Foi Jesus que falou. Não é o Espiritismo que falou, não é verdade? Essa casta. Está relatado aonde? No Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Capítulo 9. Versos, vamos botar ali, do 14 ao 29. 14 ao 29. Como é que Allan Kardec perguntou para as explicações? Vem cá, como é que funciona isso no Evangelho? Porque ali a gente vê Moisés e Elias do lado do Cristo. Logo lá na frente a gente já vê outros espíritos jogando as pessoas no fogo. Não é o que eu li aqui agora? Aí eles vão esmiuçar isso aqui, ó. Características gerais dessa ordem de espírito, essa casta que Jesus falou. Que essa casta somos nós aqui na Terra. É os espíritos. Não. Você é vingativo? Você é dessa casta de espírito. Você tem o desejo sexual a todo preço, a qualquer preço que domina? Você é a terceira ordem de espírito. Você é avarento. Você é da terceira ordem de espírito. Você é maledicente. Você é da terceira ordem de espírito. Você gosta de fazer intriga na vida dos outros, julgar a vida dos outros. Você é da terceira ordem de espírito. Eu vou da terceira ordem de... Porque daí os espíritos leem isso aqui e falam, é do mundo, não é aqui. É nós aqui. Espíritos imperfeitos.
não perdoa, é terceira ordem, espíritos imperfeitos, que somos nós. Vou ler aqui para vocês verem. Quer dizer que a gente não tem a intuição de Deus? Não tem. Tem, sabe que Deus existe, mas não consegue se emendar. A gente não consegue entender por que eu faço assim com a nossa teimosia. Olha só, características gerais. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequência. A grande massa da humanidade entra nisso aqui. Todos nós. A grande massa. Não, é só do mundo espiritual. Tem que chamar na mesa para doutrinar. Mas o infeliz não vê que a gente é que entra nessa classe aqui praticamente. Todos nós. Não podemos passar mel no bigode do gato. Tá, gente? Tem a intuição de Deus, mas não o compreende. Você acredita em Deus? Acredito! Tu reza, tu rezo! Mas se tiver que no trânsito alguém dar uma fechada no cristão e ele, como é que se diz? O rosário, né, Laura? O crucifixo, o terço pendurado, ele vai lá e mata o outro porque fechou. Espírito imperfeito. Tem a intuição de Deus. Reza. O amor, cadê o amor? O amor está lá embaixo. O amor, o temor por Deus é nós. É só a gente se olhar no espelho. Mas daí os espíritas pegaram e disseram, doutrinar espírito. E não se olha, meu Deus, eu sou isso, Senhor. Somente o vidente. Essa classe de espírito desencarnados somos nós. Nós temos muito de prejudicar média, por vingança. Nós temos que tomar muito cuidado, tá, gente? Por quê? Porque olha o disparate aqui, ó. Moisés e Elias. E depois aqui um evangelho que renata o pai que um espírito jogava o filho. Não é verdade? Jogava o filho no fogo. Como é que pode isso? Aparece Moisés e Elias, dois espíritos superiores. Na visão que Pedro, Tiago e João relatam, três, e embaixo o pai da criança, joga ele no fogo, não sei o quê. Por que o Espírito faz isso? É o que o Espiritismo veio explicar. Terceira ordem, a grande massa da humanidade. Não são todos essencialmente maus. Em alguns há mais de irreflexão, de inconsequência e de malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, porém só pelo fato de não fazerem nem o bem nem o mal. Eu sou neutro nessas coisas de Deus. Estão escutando? Os seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados. E o pouco que sabe se confunde com as ideias e os preconceitos da vida corpórea. Está escrito aqui. É essa categoria de espírito aqui, ó. Terceira ordem, ó. Daqui vem que somos nós, ó. Certo, gente? Aí ele vai desenrolando mais na frente. Segunda ordem. Aí ele vem ali dentro disso aqui, ó. Dessa categoria de espírito imperfeito. Ele vem, para quem leu isso aqui, ele vem da primeira classe, dentro dessa terceira ordem, ele vem dizendo assim, ó. 10ª classe, espíritos impuros são inclinados ao mal e fazem dele objeto de suas preocupações. Na Terra não tem gente que só se ocupa com o mal e fazer e prejudicar a vida dos outros. Está encarnado, desencarnado é a mesma coisa, só age por vingança. Isso aqui é uma vingança contra esse espírito aqui, ó. Que relata aqui. A mesma coisa. Por isso que eu tenho que tirar exemplo do Evangelho para o pessoal que quer entender do Evangelho. Que está relatado. Não foi o Espiritismo que criou isso. Não foi o Espiritismo que criou isso aqui. Como espíritos, usando um médium, é isso que ele está querendo dizer aqui. Dão conselhos desleais
fomentam a discórdia, a desconfiança e se mascaram de todas as formas para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para acenderem as suas sugestões, a fim de prejudicá-los, satisfeitos em poderem retardar o seu progresso. Tudo isso para retardar, perder a encarnação. Vamos embora. 8ª classe. Espíritos pseudo-sábios. Meu Deus do céu. Como é que eu vou esmiuçar isso aqui para vocês? Principalmente nas fileiras do espiritismo. Como é que eu vou falar para os outros que espiritismo é mesa doutrinar espírito? Não, isso não é espiritismo. Como é que eu vou falar para os outros que espiritismo é água fluidificada? Não, isso não é. Isso faz parte. O ponto central do espiritismo é Jesus Cristo, nosso Senhor, Evangelho a cada um no dia a dia, no perdão, no desprendimento. Senão a gente entra nessa categoria aqui. Mesmo sabendo da vida espiritual. Olha só. Espíritos eu sou sábio demais. Eu já sei de tudo. Coitado, vidente. Vocês estão entendendo, gente? Abram a mente para vocês entenderem, se pessoas que entram nessas categorias aqui, ó. E quando eu leio isso aqui, não é para doutrinar espírito, nós somos espíritos, vou doutrinar a gente aqui, ó. Eu, a dona Lena, nós aqui, ó. Eu vou falar com o espírito e vou dizer, irmão, para. Mas se eu faço também o que eu estou querendo dizer para o cristão não fazer. Vocês estão entendendo? É incrível como nós encarnados, nós somos uma tragédia. É nesse sentido aqui. Daí a gente vai ler o Evangelho. Como é que Moisés e Elias apareceram junto com? Mas mais na frente nós temos aqui relatando outra coisa. Outros espíritos que faziam coisa que não devia, maltratando a vida de alguém. Por quê? Eu estou falando de um relato só. Os evangelhos são encharcados disso aqui, ó. Encharcado. 7ª, ó, espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, encarnados. Mas creem saber mais do que realmente sabem, tendo algumas vezes progredido em diversos pontos de vista. Sua linguagem tem um caráter sério que pode iludir sobre suas capacidades e sua limitação interior. Em geral, porém, isso não passa de uma reflexão de preconceito e ideias sistemáticas. Ideias sistemáticas, família. A Terra é plana. Pronto, a ciência pode provar que não é, mas a gente fica nisso. A Terra é não sei o que lá. Fica mesmo a ciência provando que não é. Eu leio o livro dos Espíritos e a doutrina diz para mim assim, ó, o Espiritismo e o cristão, porque acha que é o sábio. Então vai lá e faz diferente. É um espírito pseudo-sábio. Estou nessa categoria aqui. Só não estou fora da matéria, estou dentro. Mesmo sendo médium. É profundo isso. Essa categoria aqui, ó. Aqui, ó, não sou eu que estou relatando. Existem 2 categorias de espírito aqui, ó. Espírito evoluído e espírito retardatário. Que sede de vingança. E os médiums. Imagina um espírito que quer judiar de um ser desse. Um médium que ele não entende de obsessão espiritual, esse espírito aqui, que é o algoz da criança, se usa do médium para falar um monte de besteira pro cara. É assim que funciona, a gente tem experiência disso, né, Coroa? Espíritos neutros, 7ª classe. Não são nem muitos bons para fazer o bem, nem muitos maus. Sabe aquele que diz assim, agora eu já estou velho, eu não quero saber de nada disso. Ó, espíritos neutros. Quando fala de espíritos, somos nós encarnados. Todos nós estamos na Terra para evoluir. Agora, meu Deus, o que é o tal do evoluir, Senhor? É nascer, crescer, se aposentar e esperar a morte? É isso. Tu não vai morrer infeliz. Tu só vai sair do corpo. Ah, é?
Mas como acreditar se muitos espíritas não dão exemplo daquele que prega, não é? Como, né? Como acreditar nisso, não é verdade? Como acreditar nisso se muitos espíritas não dão exemplo daquele que pregam? Como, Michel? São os primeiros a se espernear diante de qualquer coisa? Sétima classe, espíritos neutros. Espíritos neutros somos nós. Somos neutros aqui, somos neutros lá de lá também. Só que não são nem muitos bons para fazerem o bem, nem muitos maus para fazerem o mal, inclinando-se tanto para um como para... É o joguete dos espíritos perversos. É o joguete. Ele não tem, não quer se, é o tal em cima do muro. Não quer se emendar. Isso aqui. Isso aqui é uma vingança, né, gente? Esse relato aqui é uma vingança espiritual. O que esse ser encarnado estava, né, que era filho do cara, relata aqui, é uma vingança. Por que um espírito vai jogar alguém no fogo? Por que um ser espiritual vai jogar alguém no fogo? Vingança espiritual. E esse garoto tinha medianidade. Porque senão ele não consegue fazer isso. Tem que ter uma certa evolução espiritual, né? Estão conseguindo entender? Quem está aqui escutando que não entendeu a palestra, estamos aqui para explicar cada vez mais. Você que está em casa, só manda uma mensagem depois para mim, que eu te explico tintim por tintim, dentro de Bíblia, dentro de Evangelho, dentro de Alcorão, dentro do que for. Pode trazer qualquer companheiro de espírito. Só não vem para cá ser pseudo-sábio. E daí não rola. O que é o pseudo-sábio? Já vem com a mente doutrinada de coisa que não tem nada a ver. Entenderam? É assim que funciona. Mas ensinaram na Bíblia. Mas eu estou dentro da Bíblia aqui, ó. Moisés e Elias. E depois, um caso de obsessão. Que é o nome que dá no Espiritismo, né? No catolicismo é possessão, né? Estão entendendo o que o livro dos Espíritos está dizendo? Que dentro dessa categoria aqui, ó, existem várias outras imperfeições envolvidas. Somos nós. Você, a gente não sabe perdoar, não sabe amar. Eu matei porque eu amava, não queria ver ela com mais ninguém, idiota. Que amor o que, rapaz? Não, a gente tem que falar abertamente para eles entenderem. Eu joguei lá não sei aonde, no asilo, porque não sei o que. Vai morrer de amor. Não é assim não, gente. As coisas têm que ser faladas nua e clara. Os fariseus andavam com Jesus e falavam, Senhor, nos dá um milagre. Aí Jesus, vocês querem milagre? Não é que vocês querem. Vocês não têm milagre nenhum. Por que Jesus falava assim? Que os fariseus leram o Evangelho. Milagre que vocês querem. Vocês respiram, o mundo gira, tem noite e dia, vocês têm um filho de vocês. Para que milagre mais vocês querem? O que vocês querem mais? Sair voando por aí fora? Pouco faltou Jesus falar isso, não é verdade? Amor. Eu sofro com essa pessoa, me trai, me bate, eu apanho, porque eu morro de amor, morre nada. Tu tá num processo desse aqui de fascinação terrível e tu não sabe, velho. A pessoa está querendo te subjugar, te matar nas tuas costas, dizer, eu morro de amor. Morre nada. É amor, nada é perturbação espiritual na mente, tu nem faz ideia. Olha aqui. Como é que esse cara sabia que o filho estava sofrendo de obsessão espiritual? Se na época eles não tinham conhecimento disso. Foi Jesus que abriu. Espírito imundo, saia dele. Não relata o evangelista? Ou foi o espiritismo que Allan Kardec foi 2000 anos depois? Nem os nossos irmãos espíritas entendem a profundidade disso aqui. A profundidade que isso aqui está passando de conhecimento. A categoria de espíritos está só no livro dos espíritos. E a Bíblia está dizendo o quê, feliz? O quê? O quê?
me permitam o adendo, eu falando até comentei aqui com o pessoal essa semana, com um irmão nosso, que é praticante do Espiritismo, né? Diz que é um vivo. E falando da vida disso, eu me já li esse livro do Espírito, já li 4 vezes inteiro. Qual era a primeira pergunta do livro dos Espíritos? Não me lembro mais. É motivo de piada, Senhor. Mas eu fico triste diante disso. Como é que eu vou querer ensinar para os outros uma doutrina que não está fixada em mim? Com amor e com sinceridade, meu Deus. Nós não somos obrigados a nada no Espiritismo. O Espiritismo não nos promete céu, não nos promete fogo do inferno, não nos promete nada, ele nos promete sim felicidade, já agora de saber de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Isso é, segundo o mundo espiritual superior, a nossa felicidade na Terra. O porquê dos disparados na Terra, qual é o objetivo do sofrimento. Vocês estão entendendo? Não é viver às cegas. Mas o vidente diz que vem aqui, que a gente vai resolver. Olha aqui a asneira. Se nem o Cristo prometeu, essa não foi a proposta do Cristo ter vindo na Terra. Para que fazer isso? Não façam isso. Jesus Cristo disse, quem comigo não ajunta é espalhar. Olha a responsabilidade que é isso. Espíritos batedores, então ele vem dando todas a segunda ordem, essa a primeira. Características, bons espíritos, ainda não é de evolução suprema, bons espíritos. Predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e seu poder em fazer o bem estão relacionados com o adiantamento que alcança. Uns têm a ciência, bons espíritos. Uns têm muito conhecimento para passar. Outros têm sabedoria. E outros têm muita bondade. Não é pela mediunidade que a gente vai reconhecer isso. Não é isso, gente. Leiam isso aqui com o olho do Espírito. A Bíblia. Os mais avançados reúnem a sabedoria, o saber, as qualidades morais. Não estão ainda completamente desmaterializados. Conservam mais ou menos, segundo sua categoria, os traços da existência corpórea, seja na forma de linguagem, seja nos seus hábitos. Por isso que a gente vê muitos espíritos em certos lugares com sabedoria, falando de certos modos, agindo de certos modos, são espíritos bons. Mas o encarnado é uma tragédia no céu. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem a vida que se mostram dignos. Pode-se classificá-los assim, quinta classe, porque daí já tem a predominância do espírito. Olha só. O que é benevolência? O que é ser benevolente? É uma qualidade linda. Sua qualidade dominante é a bondade. Alegram-se em prestar serviços aos outros e protegê-los, mas seu saber é limitado. Vocês estão vendo que a sabedoria não está relacionada com o progresso no bem, na moral? Não quer dizer. Não quer dizer. Espíritos sábios são os que distinguem pela extensão dos seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais que com as questões científicas. Espíritos de sabedoria, espíritos superiores. E vem vindo a primeira ordem. Primeira ordem não é essa. A primeira ordem é do Cristo para cima. A primeira ordem é do Cristo para cima. Espíritos puros. Espíritos puros. Característica: não sofre influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta. Estamos desvendados esse disparate de espírito sobre o livro dos espíritos. Mas
Foi Allan Kardec que fez. Não, não foi Allan Kardec que fez. Da onde que ele ia tirar esse conhecimento? Estou explicando para vocês. A gente falou o evangelho aqui, tem vários disparates. Tem um que Jesus Cristo passa pelo cemitério. Tem um irmão lá, médium. Vou falar na linguagem de hoje em dia, né? Que ninguém conseguia conter aquele irmão. Aí chega Jesus Cristo e pergunta para ele: qual é teu nome? Eu não vou falar onde está escrito, que é para vocês procurar. Ter esse trabalho, pelo menos, né? Esfolhar a Bíblia. Qual é o teu nome? Meu nome é Legião. Olha o que disse para o Espírito. Aí o Espírito diz, esse médium, né, que está sendo com Cristo, diz assim para o Cristo, ó, viesse nos destruir antes do tempo? Só que isso é linguagem bíblica, porque Jesus não vem destruir ninguém. Aí Jesus diz assim, ó, eu ordeno, Legião, eu ordeno em nome de meu Pai, que tu saias dele. Aí na conversa, o Espírito diz assim, ó, nos ordene que a gente vá para os porcos ali. Então Jesus deu, vai, só sai dele. A liberdade em tudo, vocês estão vendo? A liberdade do Cristo está, vai. Mas qual é o importante? Olha a categoria de espírito que estava aprisionando alguém no cemitério. É guia. Eu guia não sei de onde. No cemitério. Ele diz que é guia. Pode ser guia de qualquer coisa, mas não do Cristo. Vocês estão vendo o disparate que é? Basta a gente ler a Bíblia, o livro dos Espíritos, que a gente vai entender essa complexidade. Eu não posso esmiuçar tanto assim, porque talvez alguém que tenha um coração mais sensível vai olhar, meu Deus, que já não, está no livro dos Espíritos. Mas leia, porque senão a gente fica prisioneiro de um ser desse, achando que é guia. Pode ser guia de qualquer coisa, não, mas guia do Cristo. Não é verdade? Ou num cemitério. Relata-nos o Evangelho. Procurem que vocês vão ler. E quando se fala de legião, vocês sabem em número romano quantos mil soldados era uma legião de soldado romano? Quanto era? De 12 a 18 mil homens. Era uma legião de homens. Por isso que essa linguagem do Evangelho, linguagem romana. Aí, legião. Quando viram Jesus, ficaram indignados. Imagina aquela luz suprema, né? Viesse nos destruir antes do tempo, Senhor. O importante não é a gente tirar ali esse dia. Jesus estava doutrinando o Espírito? Não, ele não doutrinou nada, só a autoridade moral que ele tem, só sai dele. Pronto. E Jesus não perdia tempo com essas coisas, né? Vai doutrinar quem não quer se doutrinar? Ele só expulsava. O trabalho de doutrinação começou com o mundo espiritual superior, com Allan Kardec na Terra por meio de médium, mas médium muito bem moralizado. Eles doutrinavam o espírito na época do Evangelho ou não? Não devemos deixar que o problema que nos aflige Doutrinavam ou não doutrinavam? toma todos os momentos de nossa existência. Pergunta intrigante, né? Pois, ao acontecer, Eu tenho a resposta, eu sei que está dentro do Evangelho. Diante de um relato assim, ó, para nós, 1 minuto, para nós fechar a casa. Jesus dá autoridade para os discípulos, vão, expulsem espíritos imundos, ó, expulsem os espíritos imundos. E quando fala espírito imundo, gente, prestemos atenção, tá? Porque é a linguagem do Evangelho na época. Que nenhum espírito é imundo. É imundo no nosso ver. O mundo espiritual é um ser que está perdido, está nas trevas. Na linguagem, mas é um ser que está perdido, que não demora muito a ser perdido. Exatamente, não se controla ainda. Então, dentro da pergunta que eu fiz para vocês, ó, vão, mas Jesus diz assim, ó, nunca fiquem contentes por expulsar espírito nenhum. Vocês estão entendendo? Eles doutrinavam ou não doutrinavam o espírito? Eu não sei. Eu sei. Agora, procurem ler Bíblia e Evangelho com
com luz espiritual. Estaremos Porque então, um ser, para o espiritual, com a força, a gente um consegue. ser espiritual que está perdido com sede de vingança, Não adianta. ele está cego. Não adianta expulsar ninguém. Não adianta, não vai adiantar isso aí. A vingança vai persistir mais ainda. Mais ainda, aí toma posse. Mais ainda. Vai ser mais ainda. É assim que funciona. Aí por que Jesus expulsava? Não, Jesus não expulsava, essa é a linguagem do Evangelho. Imagina um ser espiritual que os espíritos vê aquela glória, né? Aquela áurea. Vou falar uma linguagem popular para eles entenderem. Aquela coisa linda ao redor de um ser iluminado. Imaginemos o que eles não viam no Cristo. Jesus só... Sai. E tanta luz. Mas Jesus, para respeitar os deuses, em nome de meu Pai, eu ordeno que o saia dele não volte mais. Jesus fazia todos esses processos com respeito a nós criaturas, porque nós somos tutelados dele, desde o Espírito, na linguagem, o impuro, até que não está puro ainda. Vocês estão entendendo? Eu não sei se eu posso dizer, é difícil de entender, talvez, se eu não tiver humildade para olhar o Evangelho, né? Mas nós estamos aqui na Terra para dar palestra para vocês entenderem isso. Para não ficar batendo palma por enviado e ficar fazendo coisa que não deve por aí. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Para se acordar aí, né? Para se acordar. Aí diz assim, ai, aquele moço dá uma palestra tão linda, mas está no boteco fazendo coisa que não deve. Está por aí fazendo coisa que... Aí o enviado vai embora e fica tudo como está. Uma coisa que aconteceu com o Chico Xavier. E é assim que funciona. Prestando para o povo. Exatamente. Saiu por uma missão. Exato. É isso que não deve se fazer. Não. Exatamente. Certo, gente? Senhor Jesus, Deus, eu não vou fechar. Não. Obrigado pela oportunidade. Que tudo, meu Pai, seja feito segundo a tua vontade e o nosso merecimento. Tudo que eu estou dizendo aqui, eu tenho autoridade para falar. Eu sei do que eu estou falando e eu provo que eu estou falando. Não falo nenhuma asneira. Certo, família? Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, tá?